como a gente tem falado que é o tempo dos filhos, né? Então, que seja o tempo dos filhos nesse tempo, que eles possam derramar. Em Jeremias 24 fala assim, ó, o Senhor me mostrou, e eis que os cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor. Depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o cativo Jeconias, e filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos, que são da primeira maturação. E outro cesto tinham figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: o que tu, Jeremias? E eu disse: figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra de Deus veio para mim dizendo: diz o Senhor, Deus de Israel, como estes figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e os que enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem. Ou seja, Pai, queremos agradecer por esse encontro de hoje, Senhor, que o Senhor possa edificar nosso coração, nossa alma, nosso espírito, e que o Senhor mostre sempre para nós o cesto de figos bons, o cesto de pessoas boas, o cesto de pessoas que possamos caminhar e andar e cultivar e multiplicar. E aqueles cestos ruins, Pai, que o Senhor possa nos trazer sabedoria para que possamos lidar, edificar e transbordar e multiplicar. Para que nós possamos ter clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos chamado nesse tempo, do nosso propósito em Ti. Que nós possamos receber palavras e termos coragem para avançar e para romper e para crescer e para vencer, Senhor, junto contigo, porque sabemos que contigo nós podemos todas as coisas. Assim é, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos essa dessa de hoje. Amém. Então, escolhi esse trecho de início porque vai muito de encontro, eu não sei nem qual a palavra que o Júlio e a Patrícia prepararam, mas vai muito de encontro a entender a jornada e a caminhada, né, de cada um. Que em alguns momentos nós possamos estar no cesto ruim, em cativeiro, né? Em cativeiro mental, em cativeiro emocional, ou medo, ou fazendo as coisas no que as pessoas pensam sobre nós, ou precisando da aprovação dos outros, ou com incerteza, ou com dúvida. Então, às vezes, nós podemos estar nesse cativeiro. E aí nós acabamos indo para o cesto ruim, né? E esse cesto ruim, o que me fez meditar muito foi sobre compreender o tempo de Deus. Quando você não está no tempo de Deus, é mais sofrido, é mais dolorido, é mais ruim de fato a vida, é mais difícil. Mas quando você está no tempo bom, que seria o fruto bom, às vezes você até pensa, bah, mas está difícil. Mas às vezes é porque você colheu o fruto antes da hora. E eu já ensinei sobre isso também. Que quando a bênção veio antes da hora, ela acaba se tornando maldição. Então tu pega um fruto bom e arranca ele do pé antes da hora e come para ver. Ele vai estar verde, aí tu vai comer, ele vai estar ruim. Então nós precisamos aprender a discernir. Será que eu estou comendo um fruto ruim? Será que eu estou comendo um fruto bom? Ou será que eu estou comendo ele antes da hora? Então a importância é de você nunca deixar de semear. Nunca deixar de semear. E a cada plantação e a cada colheita você tira novos aprendizados. E a cada jogada de tarrafa você aprender a filtrar os peixes que são peixes de comer e os que não são. E a cada vida que você for ajudar, você ajudar e servir e contribuir de coração, porque Deus quer que você faça isso. Porque o crescimento ele é natural. Então, em crescimento natural, a gente sabe a transformação e vê a transformação que o Júlio e a Patrícia tiveram quando conheceram a verdade. E eu vou deixar para eles agora conduzir, falar aí, que eles possam transbordar na vida de vocês, tá bom? É com vocês aí, Júlio. Bom dia deles. Tudo bem? Bom dia. Vocês me escutam nós bem?
Primeiramente, uma honra estar aqui falando na destra deles. Te agradeço a oportunidade e tudo já que vivemos juntos, uma boa parte juntos contigo e junto com vários que estão aqui, né? É gratificante sempre ver as pessoas que fazem parte e fizeram parte das nossas histórias, né? E tudo é um grande jogo de quebra-cabeça, tudo faz parte de uma ordem maior, uma ordem que nós não vimos de forma visível, mas tudo está sempre conectado. A todo momento existe uma conexão que une todos nós e nós que nos separamos. Então, primeiro agradecer ao Denis, à Bruna por tudo que já fizeram por nós, conosco, e agradecer muito por tudo que já aconteceu. É, Primeiramente, então, eu peço que todos fechem os olhos, respirem fundo algumas vezes, umas 3 a 5 vezes, respirem bem fundo, porque tudo, tudo que é Deus ocorre no momento presente. Tudo que é, somente é e está acontecendo aqui e agora. Não se importe com a minha voz, com o que eu digo, o que eu falo. O importante é estar disponível a Deus e ao que Ele tem na tua vida. A tua vida, na tua perspectiva, é a questão mais importante. Aceitar aquilo que Deus já tem para ti, que é uma história de amor, que é uma história de consciência, de plenitude. Não é sobre o que eu digo, não é sobre o que eu vou falar, é aquilo que vibra dentro de ti e que te leva a Deus todos os dias, a todo momento. Que nesse momento vocês consigam estar mais próximos ao Deus que mora dentro de vocês. A vida, ela é um processo individual muitas vezes. Na grande maioria, é você e Deus interagindo com o mundo, vendo o mundo, pensando sobre o mundo. É um processo individual de conhecimento, discernimento dentro da nossa mente, mas que na realidade é somente você e Deus e uma busca contínua do amor que flui por todo o universo. Que na manhã desse domingo, Deus, ilumine com amor e consciência todos que aqui estão, todos que aqui se disponibilizaram a estar contigo, Senhor, nesse momento, a querer algo a mais da vida, a estar apto, porque para Deus estar apto é estar disponível, não é ter um treinamento, não é ter um conhecimento. Estar apto a Deus é simplesmente estar disponível a Ele. Então, que todos vocês estejam disponíveis a Deus. Amém. Amém. A palavra que a gente escolheu hoje é Mateus capítulo 20. A minha Bíblia é NVT, né? Então, talvez, se não for NVT, talvez foquem no que eu vou dizer, no que eu vou falar aqui, que eu vou ler ela na íntegra e depois discutir, né? É, é a parábola dos trabalhadores do vinhedo. Então, antes dessa parábola, Jesus está falando sobre merecimento, sobre a questão da riqueza,
E existe uma indagação dos apóstolos ali, das pessoas que estavam seguindo ele, sobre o que eles iriam receber, né? Qual que era a bonificação, né? E ele entra ali, no último versículo, antes da parábola dos trabalhadores do vinhedo, ele fala, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É uma inversão da nossa lógica, né? E aí ele entra com a parábola. Então eu vou ler ela aqui na íntegra. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, então um pouquinho antes de escurecer, né, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não foram trabalhar hoje? Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros do meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui existem vários aspectos, várias questões dentro desse capítulo, dessa primeira parte do capítulo, tá? Mas, começando lá do início, o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o vinhedo. Então, ele está definindo o ambiente que é o reino dos céus. É um ambiente que tem algo a fazer, existe algo a fazer, e existe uma busca para que as pessoas façam isso, existe uma disponibilidade para que isso seja feito. E no início, ele fala em. Ele busca trabalhadores. Ele fala: eu quero, eu preciso dessas pessoas que saibam fazer isso ou aquilo. É bem claro, ele vai
sai de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Então existe essa busca, existe esse local que é o reino dos céus. E existe essa tarefa, que é estar no reino dos céus, é estar com Deus no reino dos céus, fazendo aquilo que é daquele ambiente. E ele combinou com essas pessoas. O que ele combinou com essas pessoas? Ele combinou um pagamento. Se pensar no reino dos céus, o único pagamento que me vem é uma presença absoluta de Deus. Não existe nada mais que possa ser pago do que uma presença absoluta de Deus. Uma presença que não cabe no coração, que não cabe na mente humana, mas é uma presença que o ser humano sabe que existe, mas está separada dela. Mas Deus, ele vê que ele precisa das pessoas. As pessoas, ele volta para o mesmo lugar e procura mais pessoas disponíveis. E isso ao longo do dia vai acontecendo. E ele já não procura mais por trabalhador, ele procura por desocupado. Ele acha pessoas que estão ali desocupadas e ele... Seguinte, tem algo aqui para ti. Tem algo aqui para ti, no meu vinhedo. E o pagamento é o que é justo. E, e as pessoas aceitam. E a pessoa vai lá trabalhar no vinhedo. E assim, tá terminando o dia, ele encontra mais alguns desocupados. E esse desocupado, né, ele pergunta: por que vocês não fizeram nada hoje? Por que vocês não foram trabalhar hoje? Estão naquele papel até de vítima, né? Ah, ninguém nos contratou, ninguém nos pediu. E ele olha assim para eles e tô nem aí, tá aberto ali. Vamos lá pro meu vinhedo, porque a questão é estar no vinhedo, Importa quanto tempo. não importa quanto tempo, não importa em que momento, não importa quem chegou antes, quem chegou depois, importa que você é importante para ele. Você é a única peça que ele precisa de ti. É você inteirinho, não importa o momento que for, não importa quem veio antes, não importa quem estava aqui primeiro. Não importa tão vítima você é ou tão herói você é. Ele precisa daquilo que tem lá dentro, fora dessas camadas, desse modo de pensar. Lá dentro ele sabe o que tem e ele quer aquilo. Ele quer. Ele quer a tua presença porque ele sabe que é esse quebra-cabeça que ele precisa montar. É, mas aí chega no final do dia e tá todo mundo lá no vinhedo, todo mundo trabalhando, e chega a hora de pagar as pessoas. E aí é um momento de reflexão, um momento de refletir sobre o que a gente espera, o que a gente espera a todo momento. Nós esperamos
algo específico, algo para mim. A gente espera algo para mim. Eu espero para mim. Eu quero para mim. Eu faço por mim. E nós não nos damos conta que aquilo que Deus é único e igual a todo mundo. Cada um de vocês é tão importante como o outro, e o outro, e o outro. Cada ser humano na Terra, por melhor ou pior que seja, tem um lugar definido para ele no reino de Deus, na presença do absoluto. Então, quando começa a ocorrer o pagamento, ah, chegam nas pessoas que se julgam merecedoras, como eu me julgo merecedor. Eu trabalhei, eu fiz mais, eu quero mais. Porque não é justo eu ter me esforçado tanto e para outros ter sido tão simples. Às vezes nós criamos na nossa mente uma necessidade de provação, uma necessidade de fazer algo árduo para merecer. Existem crenças na nossa mente que a gente acredita fielmente que a gente precisa romper, e isso é o certo. Eu paguei o preço para estar aqui. Eu paguei o preço, então eu mereço isso aqui por um preço que tu pagou. Só que qualquer preço que tu pague como ser humano não tem valor. Essa certeza que a gente tem, que a gente é bom no que faz, que a gente consegue fazer, é algo que não é algo que seja descartável. Deus fez o ser humano com as capacidades que tem para fazer coisas, para construir coisas, para brincar de Lego dentro dele. Então a gente está aqui brincando de Lego. Eu monto um quebra-cabeça e tu poderia ficar fascinado com o Lego e com as possibilidades que tem dentro de Deus para te construir com ele. Criar e criar e criar e desmanchar e criar de novo, e desmanchar e criar de novo. E só que nós pegamos esse Lego e transformamos na realidade absoluta. E julgamos que o aviãozinho que eu montei de Lego me faz merecedor de algo. E a única coisa era uma brincadeira com Deus de montar um aviãozinho. E que a gente poderia ter aproveitado a montagem do avião, a montagem do carro, a montagem do que for. Nós poderíamos estar se divertindo nessa vida. E nós nos apegamos a criar e achar que não tinham as peças, que fomos nós que criamos as peças que eram possíveis para aquele Lego, como se nós e tudo já estava disponível, pronto para montar. Era só, cara, o que tu quer montar? Eu quero montar uma nave espacial e percorrer muitos planetas. Eu quero ir para todos os planetas que eu conseguir nesse tempo infinito que existe dentro de Deus. E a gente fica achando que a arruela que eu fiz é a minha arruela, é a melhor arruela do mundo. E ela é uma peça que já existe dentro dessa grande quebra-cabeça de Deus. Então, quando a gente está lá dentro do vinhedo, a gente tem que estar aproveitando o vinhedo.
porque já é o reino dos céus, já é uma possibilidade infinita de criação. Deus nos deu a função, a possibilidade de criar junto com Ele essa vida. Nós criamos e recriamos nossas vidas várias vezes dentro dos vários momentos, infinitos momentos. A nossa vida são infinitos momentos. E a gente tem a oportunidade todos os dias de estar com Ele, criando e recriando essa vida. Sem peso algum de ter feito algo relevante que vale a pena a aprovação de Deus. Deus não é nosso Pai mortal, que a gente quer uma aprovação, quer uma. Ele simplesmente está para nós. Quando a gente. Eu dificilmente chamo Deus de Pai, que eu sinto que é pouco. Eu sinto que eu estou dentro dele e que eu não existo sem ele. Então seria pouco pegar uma relação de pai e filho, um terráqueo humano e colocar essa relação. Vai trazer questões humanas dentro de algo que é infinito. Então, aqui ele diz, tá? Que minha visão sobre isso é que quem chegou antes teve muito mais tempo para aproveitar o pagamento. Todo momento era uma moeda de prata, de estar com Deus no seu vinhedo, de estar na presença absoluta do ser que criou tudo que é, tudo que está, tudo que veio, tudo que foi e vem e vai vir. Nós nós não sabemos, não conseguimos imaginar a graça. Saber que todos estão por default agraciados da presença de Deus. Nós não achamos isso certo, porque eu fiz por merecer, porque tem que fazer por merecer. Como eu vou parar no mesmo lugar daquela pessoa que me fez mal? Eu tenho refletido muito sobre a dor, e cada vez que eu olho para a dor, eu vejo que é uma dança entre dor e amor. A dor é uma dança com o amor, ela mostra o amor. Se só existisse o amor, o que seria? Tem uma história minha. Nós, quando nós éramos pequenos, meu pai era agricultor e enfim, era quando como a grande maioria tinha poucos recursos naquela época. E meu pai sempre foi muito na dele, assim, sabe? Muito, tem que fazer tua parte, tu tem que, é um grande homem. E só que a gente sempre foi, acabava sendo um pouco afastado, né? Mas ele adorava ver filmes. Ele adorava ver filmes. E, e daí ele comprou um videocassete. E eu amava, cara, amava ver filme com ele. Era um momento ímpar. E até que uma vez nós estávamos com problemas financeiros e ele teve que vender o videocassete. Aquilo me doeu, que era um momento que eu tinha com ele.
Mas hoje, quando eu lembro daquilo, só me vem amor, o mais puro amor. Existe um amor dentro da dor, que ele é infinito, ele nos mostra a realidade do ser, ele nos separa para unir. E hoje eu sei que foi uma bênção aquilo, porque eu tenho uma memória marcada no meu ser, que me remete ao amor que eu tenho pelo meu pai, todo momento. E como eu sou grato por aquilo que aconteceu, no momento que aconteceu. Então, a nossa relação na vida é uma busca incessante por amor, de presença nesse amor. Um amor que está no próximo. Deus está dentro de cada um de nós. Então eu sei que o Deus que está em mim, está no Lucas, está no Vinícius, está na Silvia, está no Denis, está na Bruna, está no Fábio, está na Lidiane, está na Patrícia, está na Luana, no Marineiro, no Eduardo, no Michael, Suzane, Diego, Evandro, Ana, Lucas, Débora, Letícia, o iPhone do Natan, no Lucas Borges, no Cledson, Gabriela, Eliabe, Rafael, Marcela. E a gente julga algo como bom ou ruim. Então, aquele momento lá de falta foi um momento maravilhoso. Ele me separou para me unir. Eu imagino um Deus vivendo no puro amor, não vivendo, sendo puro amor. Que experiência ele tinha, sendo único e de amor infinito, presença infinita. Ele cria um universo onde existe a separação para viver essa experiência de separar e unir. E a certeza que a gente tem que ter é que a união, o voltar para Deus é o que importa. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa o que foi feito ou não foi feito. Importa é que tu voltou para Deus. Voltou à única coisa que realmente importa. O resto acontece e desacontece. Como dito em Eclesiastes, tudo está sempre acontecendo em ciclos. Se cria, se destrói, se cria de novo, nada é novo. São ciclos, ciclos e ciclos, ciclos intermináveis. Então, que nesse domingo de manhã vocês possam estar na presença incessante e ininterrupta de Deus, que é a única coisa que vale a pena. Que o julgamento que vocês têm sobre o que passaram, sobre quem são, não interfira nesse processo. Que o conhecimento que nós acreditamos ter, do que nós construímos, não interfira nesse processo, que é voltar para Deus, é estar em Deus. E o voltar para Deus não é sair da Terra ou ir para uma outra dimensão, que talvez seja, mas não é esse o objetivo, é estar aqui. Tu está aqui, é aqui que tu tem que estar com Deus agora. Que a inveja ou a discussão
que teria com o dono do vinhedo sobre o que ele faria, a quem ele daria graça ou não graça, de quem merece ou não merece, não cabe a nós, do tamanho da nossa ignorância, julgar. Nós temos que ter esse discernimento, que nós somos seres ignorantes, não sabemos praticamente nada e julgamos praticamente tudo. Julgamos a voz, o jeito, o que é dito, o que é feito, que possamos simplesmente agir em Deus, brincar de Lego com Deus, como uma criança brincaria, sem julgamentos, porque é disso que é a vida. Isso é a vida. Então, quero que fechem os olhos, respirem fundo. Quando puxarem o ar, puxem com vontade, como se estivessem puxando Deus para dentro de vocês. Que Cristo entre na presença de vocês toda vez que vocês puxarem o ar. Eu puxo Cristo para dentro de mim, a consciência de Cristo para dentro de mim. Segurem Ele um pouquinho dentro de vocês. Puxem grande, segurem grande, com Ele dentro de vocês e soltem devagar, aliviando o peso do julgamento e da culpa. Comigo, puxem bem grande. Cristo com vocês. Agora soltem e relaxem. Relaxem, relaxem. Puxem novamente Deus e Cristo, a presença absoluta para dentro de vocês. Segurem e soltem. Permaneçam com os olhos fechados, respirando tranquilamente. Amado Deus Adonai, peço que abençoe a cada um com a graça que o Senhor já tem no ser amado que todos são em Ti. Que a Sua presença seja sentida, que Seu amor seja absoluto em seus corações, que o caminho de casa seja agradável e de consciência pura. Que os obstáculos sejam processos que mostrem o amor. O processo mostra o amor. O processo busca o amor. Que toda dor seja visível o amor que existe por trás. Deus abençoa a cada um que aqui está a enxergar na sua dor o amor que está dançando com ela, o amor que vai preencher seu coração, o amor que é infinito, onipresente, onisciente, infinitamente poderoso, que une os seres, une as galáxias, une os planetas, une o universo.
Existe uma força física, que é a gravidade, que interfere na massa e no tempo. Mas o amor, ele é a força da gravidade do ser vivo, da consciência, que une todas as pessoas incessantemente. Amado Deus, agradeço a vida, agradeço estar aqui contigo. Amém, Bem, amém, amém. obrigada, Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, na granularidade que cada um quiser. Essa é a regra de Deus. Deus abençoa e cede amor na granularidade que nós aceitamos. Ele não impõe, nós que criamos camadas e nos separamos. Nós criamos camadas e nos separamos, mais camadas e mais separação. Então, que você possa romper camadas todos os dias e que Deus abençoe que você rompa todas de uma vez só, na medida que você pode Suportar. suportar. Amados, seria isso. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Que não adianta nada eu falar isso também, porque Ele já abençoou. Então, que vocês consigam colher as bênçãos, que é a vida que Deus lhe deu, que é a família que Deus lhe deu, que é o ar que Deus lhe deu, que é o alimento, que é olhar para o céu, olhar para a nuvem, olhar para o fio, para o calor. Que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, ótimos momentos presentes a cada instante. Que vocês consigam ter ótimos momentos, não futuros, ótimos momentos, que todo momento seja um momento único na vida de vocês. Que lá está Deus. Deus, ele tá numa camada, ele tá em tudo, né? Mas ele tem uma camada que tudo acontece ao mesmo tempo. Deus é um Deus de momento que está em todo o tempo e todo espaço, em todas as circunstâncias. Então, é no momento que ele está. Deus é um Deus de momento, não um Deus do tempo. Amém. Amém. Grato aí, Denis. Um abraço forte no coração de vocês. Que Deus esteja sempre com vocês. Já é. Top, Júlio. Obrigado Abração. pela palavra de vocês aí. Se a parte quiser falar algo também, mas foi poderosa essa palavra aí. Lindo demais. Profunda. Simples e profundo. Perfeito. Simples e profundo. Quer falar alguma coisa? Quando você começou a falar e você foi lá na parábola dos trabalhadores, eu arregalei o olho, olhei pro dente, eu falei, peraí, você tá falando isso aqui que momento do dia de hoje? Porque eu escutei isso hoje. Aí ele olhou pra mim, deu uma risada e falou exatamente antes de dar o play na destra. Ele tava aqui na mesa, nessa parte. E eu falei assim, eu tô doida ou eu escutei isso exatamente hoje? Ele falou assim, sim. Pra vocês verem como tudo tá perfeitamente conectado. E a gente, como o Júlio falou, né? A gente tá tão conectado, tão conectado, tão conectado, num natural tão grande que a gente sequer se dá conta. E aí a gente acha que a gente tá separado. O Júlio tem uma capacidade, uma sensibilidade quântica tão gigantesca que talvez alguns não consigam pegar na profundidade o que ele quis dizer, ou por não ter entendimento dessa plasticidade do mundo, como as coisas funcionam a nível de
de densidade, de sutilidade, de tempo, né? De tempo e espaço. Eu, inclusive, indico que vocês, quem não assistiu, assista, e quem já assistiu, assista de novo o filme Interestelar. O filme Interestelar, ele mostra a questão do tempo. A gente acha que o tempo é o tempo do relógio, como a gente conhece, mas o tempo do relógio que a gente conhece é o tempo do planeta Terra próximo da Terra, aqui, exatamente onde a gente está. Quanto mais a gente afasta, né, da Terra, o mundo fora do planeta, vamos dizer assim, o mundo completo onde Deus está, o tempo passa diferente. Então ele mostra, né, que outros planetas, por conta da... Qual é o nome da palavra? Da gravidade, o tempo é diferente. Então o tempo ele não é como a gente conhece aqui. Essa realidade é aqui. A realidade completa de Deus, ela tem outras nuances, né? Então, foi muito poderoso, Júlia, tudo que você falou. Meu Deus, eu fui muito longe. Muito, muito, muito obrigada. Top demais. Para quem não, para quem daqui a pouco vai dizer assim, mas tudo que foi falado, né, enfim, sobre o tempo, sobre o universo, sobre o espaço, sobre a gravidade, a própria palavra diz, né, no meu reino existem muitas moradas. Então, isso aí é nível de revelação, e o nível de revelação que você recebe de Deus é o nível de consciência que você tem. Todos nós temos acesso, mas nem todos estamos prontos ou preparados. Então, uma das grandes chaves é nós estarmos preparados, né? E como o Júlio falou, rompendo camadas. E tem gente que rompe camada até onde dá conta. E tá tudo bem, né? Daí depois existe um novo tempo em Deus. E coincidência, o que eu iniciei falando sobre os figos, né? Sobre a plantação. Imagina que agora você faz parte de uma plantação de Deus. E aí você que escolhe se está plantando coisas boas ou coisas ruins. Se você está sendo um semeador bom ou ruim. Então, se você for analisar, nós já estamos. Nós já estamos sendo os trabalhadores chamados de última hora, né? Assim como eu, assim como o Júlio, assim como muitos aqui. Nós estamos sendo chamados para ser os trabalhadores. Então, que nós possamos ser pessoas que vamos estar semeando coisas boas. E aí, a colheita ela acontece de forma natural. E quando a gente planta coisas, sementes ruins, né? E às vezes não é por querer, às vezes é por inconsciência mesmo, por ignorância, como o Júlio falou. Às vezes é pelo próprio julgamento. Eu tenho aprofundado muito. Um dia eu estava aqui no escritório, como esse mês é um mês de buscar muito a Deus e estar cada vez mais nessa presença, né? Esses pagamentos. Eu tenho falado para Bruno, não sei, a gente tem recebido tanto de Deus que é inexplicável, chega a ser desconfortável o tanto de graça e amor que a gente está tendo nesse tempo. E eu disse, como é ficar fora disso? Então o sentimento é o mesmo sentimento, parece que Jesus teve na cruz, sabe? A maior dor de Jesus na cruz não foi ser crucificado, ser martirizado, cuspido, humilhado. A maior dor de Jesus na cruz foi ter perdido a conexão nessa presença com o Pai, perdido essa presença de Deus. Entende? Então, depois que você está vivendo uma vida de mentira, cara, o inimigo não tem trabalho contigo, porque você já está do lado dele e ele acaba te influenciando a continuar no mesmo fluxo. Por isso que você olha muita gente e diz assim, nossa, mas esse cara faz tudo um monte de coisa errada e tem dinheiro. Então ele já entendeu a que tipo qual é o servo dele, né? Então, para nós, entendemos que quando você decide viver uma vida em Deus, vai vir muitas tentações, muitas provações, porque aí vai estar sendo revelada a identidade de Deus, né? E tudo que muitas vezes acontece na tua vida, nossa, mas o inimigo está me tentando. Não, às vezes é Deus. Ele permite que tudo aconteça na tua vida para que seja revelado o que está aí dentro. Então, mas o fulano me traiu, eu não merecia isso. Então, às vezes Deus quer ver como você lida com injustiça. Se você muda quem você é quando a injustiça vem, ou seja, quando a dor vem. Quando o Júlio mencionou assim, tipo, cara, eu acho que o sentimento que a criança pode sentir é tipo, que injustiça, né? Meu pai tá entregando o que ele mais gosta ali para trazer o sustento talvez para dentro de casa. E aí a criança pode sentir aquela injustiça.
Ou pode se criar a vida inteira não sabendo lidar com injustiça. E ele ressignificou isso com amor, entendendo que quem sente dor é porque ama. Quer ver um exemplo? Vocês querem um exemplo? Claro, fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos. Respira fundo. Respira fundo. Pensa numa pessoa que tu não conhece agora. Eu quero que tu pense numa pessoa que você não conhece. Do outro lado do mundo. Aí tu que pode dar as características para ela. Você vai acabar de criar uma pessoa que tu não conhece. Ela pode ser da África, pode ser japonês, pode ser português, pode ser alemão. Tu que vai criar essa pessoa que tu desconhece. Dá um nome para ela. Pronto, dê um nome. Agora imagina o lugar que tu tá com ela. Aí aconteceu agora que começou uma guerra. E tá vindo uma bomba em direção a vocês. Bem onde você está, com ele. Aí eu pergunto, se você puder escolher quem morre, você ou essa pessoa desconhecida? Abre os olhos. Quem que morre? Sinceridade, sinceridade. A parte carnal já diz assim, que morra ele, né? Eu não conheço. Aí que morra ele, não tô nem aí não. Não é verdade? Sim ou sim? Agora, fecha os teus olhos. De novo. E pensa na pessoa que você mais ama. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser seus pais, não sei. Isso. Mesma cena. Vem uma bomba agora. Você precisa escolher quem que morre. Se é você ou a pessoa que você ama. Abre os olhos. E aí, mudou a resposta? Não. Com certeza os pais, se pensaram nos filhos, iriam proteger o filho. Ou a esposa. Então, para vocês perceber o quanto nós somos injustos, ingratos, e ao mesmo tempo nós carregamos o amor. Olha que loucura. Para ver o quanto nós amamos as pessoas, mas nós somos injustos também. Na mesma proporção. A própria palavra diz, na mesma medida que medir, será medido. Eu fiquei meditando sobre isso. Eu pensei, será que na mesma forma que eu julgar, eu serei julgado? Sim, mas também na mesma forma que eu amar, eu serei amado. E esse amado não é pelas pessoas, é amado pelo Pai. Porque quanto mais eu amo as pessoas, mais amado por Deus eu sou. Então, se eu só recebo o amor de Deus, o que eu derramo para as pessoas? Amor. E uma das formas de dizer amor de Deus é entregar a própria vida. Foi o que Jesus fez por nós. Que passou toda a dor e foi por amor. Para que a gente possa realmente retornar para casa, retornar de viver uma vida de verdade. Uma pessoa falou para mim esses dias, esses jovens estão tudo perdido. Eu digo, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles estão sem direção. Alguém precisa dar direção para esses jovens. Vocês entendem? O que falta é liderança de verdade na vida desses jovens. Mas são tudo adolescentes. Eu também não acredito que são adolescentes. Eu acredito que isso foram crenças sociais. Eu acredito que existe criança e existe adulto. Então, ou você é criança, ou você é adulto. Mas é que existe, aí falam sobre o tempo da pré-adolescência. Então, existe a fase pré-adulta. Qual é a diferença deles? A diferença é que uma criança ela não tem tanta decisão, responsabilidade, compromisso, assim como o adulto tem.
Então, esse rito de passagem nas grandes tribos eram feitas. Então, o que eu quero dizer com isso? Complementando tudo o que a gente falou, que a gente possa passar por esse rito de passagem agora, para uma nova consciência, para uma nova postura, para um novo posicionamento, para assumir novas responsabilidades de não pensar só em si, mas de se conectar com o todo e servir o todo. De entender que somos pessoas, sim, individualistas e egoístas. E a maioria das vezes a gente não pensa no próximo. Quanta coisa de boa acontece quando tu tá dormindo, mas quanta coisa de ruim também acontece. Quanta coisa de boa tá acontecendo agora enquanto a gente tá aqui, mas também quanta coisa de ruim acontece. Então cabe a nós crescermos, virar adultos e entender que nós estamos numa bolha. E o que nós estamos fazendo é rompendo essa bolha. Romper. Que você tenha a coragem de entrar em ambientes que ninguém quer entrar para levar o amor de Deus. Que você tenha coragem para entrar em ambientes inóspitos para levar a justiça e a paz de Deus. Que você tenha poder e autoridade para poder conquistar novos territórios para Deus também. Porque Ele quer te usar, assim como o Júlio disse. Ele está em ti e Ele quer te usar como instrumento nesse tempo. Então que você possa ser não somente um instrumento, mas uma ferramenta poderosa. E cada um de nós carregamos algo poderoso de Deus. Cada um de nós carregamos uma peça desse quebra-cabeça. E quando nós estamos conectados, nós estamos expandindo, crescendo e avançando. Então, Júlio, obrigado pela palavra. Foi muito pontual. Foi muito pontual. Tenho certeza que todos nós vamos ter muito que meditar e refletir sobre isso. E eu quero lançar o desafio da semana para vocês. Vocês topam o desafio da semana? Meditar. O Júlio falou ali sobre respirar, né? Respira, segura Jesus dentro de ti e solta, né? Então, imagina só que cada respiração que você fizer, você está puxando a verdade para dentro de si. E quando tu segura, é como se estivesse quebrando dentro de ti o que não é bom. E quando tu solta, esse algo ruim se vai. Se você sente que é muito julgador, então respira fundo. Pensa, Senhor, quebra tudo dentro de mim que é julgador. E quando tu soltar, tu tá soltando todo o teu julgamento. Toda a tua ferida de infância, toda a tua prepotência, todo o teu medo, toda a tua insegurança. Eu não sei o que é. Você sabe. Sabe uma frase que eu escutei ontem de uma aula que eu estava assistindo? Ele disse assim: você sabe o que precisa resolver, mas você não resolve. Você sabe o que precisa fazer, mas você não faz. Você sabe o que precisa decidir, mas você não decide. Essa frase me marcou ontem. E se for analisar, nós sabemos o que temos que fazer. E a gente não faz. O cara que tem 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos de peso, que está acima do peso, ele sabe que precisa emagrecer, mas ele não faz. Então que a gente possa confrontar esse nosso lado. Aí eu tenho medo, então confronto o medo. Aí eu não sei o que vai acontecer, então controle os teus pensamentos. E aí você consegue confrontar isso para de fato romper. Porque a gente entende, como o Júlio disse, sempre nós com nós e Deus. Então às vezes o que a gente precisa para curar uma ansiedade é um tempo de meditação. Às vezes tem gente agora que é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para inibir fome, é remédio para emagrecer. As pessoas estão cada vez mais anestesiadas. Inclusive, tá? Deus tem falado muito comigo sobre isso aqui, ó. Nós estamos cada vez mais anestesiados com isso aqui. A gente está viciado. Sabe a pessoa que é viciada em pornografia? Ela está anestesiada. Igual a pessoa que olha Reels, TikTok, ela é anestesiada todo dia. Ela está fora da presença de Deus. Eu tenho meditado muito sobre
isso aqui. Refletido muito sobre isso. Aí a gente acorda às vezes com, como eu fiz a aula anterior sobre dopamina, a gente acorda com a dopamina lá nas alturas, mas é um ciclo de um vício. Quem você é sem o seu celular? Quem você é sem a internet? Talvez você fazendo um jejum, que é uma ótima semana para isso, fazer um jejum de Instagram, um jejum de internet, um jejum daquilo que te controla. O que te controla hoje? Às vezes é isso que você precisa romper para estar mais próximo de Deus. Como o Júlio disse, às vezes o que te controla é o vitimismo, né? Então, quando você rompe o vitimismo, você está lá trabalhando e servindo. Às vezes o que te rompe é o orgulho. Ah, não, mas eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar se eu tiver que varrer o chão. Ah, mas então tu quer escolher, ué. E nos planos de Deus tudo tá correto. O dia que. Ah, eu não gosto de trabalhar final de semana. Ah, tu não gosta? Então tá. Então faz o seguinte, amigo. O dia que você ficar doente, precisar ir num hospital, aí tu vai lá e fala pro médico que ele não gosta de trabalhar final de semana. Então tudo coopera para o todo que Deus quer fazer. Então entenda que peça você é. E medite. Busque mais a Deus. Principalmente esse mês. Vai virar o calendário judaico agora. Amanhã. Amanhã eu vou fazer uma aula sobre o mapa estratégico do mês. Vai ser um mês de muito silêncio. Eu tô fazendo um desafio aqui, mas eu primeiro vou finalizar ele, porque eu gosto de viver a parada e depois transbordar. Que aí tem muito mais verdade. Tô fazendo um negócio aqui e depois eu vou compartilhar com quem quiser. É um desafio de 30 dias. E a partir do mês que vem também eu vou iniciar com um novo desafio. Então, seja você uma pessoa que se desafia. Se você entendeu que é procrastinador, se desafia a não procrastinar. Se você entendeu que é inseguro, tem gente que às vezes quer viver os planos de Deus, mas se eu falar agora assim, ó, abre aí a câmera, o áudio agora e começa a falar, a pessoa já bloqueia. Eu digo, e aí, Luana, bora, abre aí, Luana. Ó, aí a Luana vai Bora! lá e abre o áudio. É uma nova Luana. Faria isso antes, Luana? Com certeza não. Pois é. Então é sobre isso. Eu trouxe um exemplo prático aqui. Então, olha para aquilo que você tem medo, ou para aquilo que você acha que não é capaz, e lembra daquela palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Busque a tua força em Deus. Busque a tua força no Criador. Busque a tua força em dar passos de fé. Denis, Pode falar, Patrícia. eu acho incrível o quanto, quando a gente está em ambientes assim, as aprendizagens vão ocorrendo, né? Quando a gente iniciou aqui de manhã, eu fiquei preocupada, o que que eu vou falar, que hora será que eu entro para falar? E aquilo estava me agoniando, sabe? Aquele senso assim de eu preciso fazer algo, né? E em determinado momento Deus disse: relaxa, tu não está aproveitando o que está sendo falado, né? Então, a partir do momento que eu relaxei e saí da posição de que eu tenho que, né? Eu tenho que falar algo, tem que ser algo que vai casar com o que o Júlio está falando. Eu não posso falar agora porque eu vou atrapalhar o raciocínio dele. Então, quanto a mente tenta nos sabotar de estar na presença de Deus. Então, esse foi o entendimento que eu tive hoje, assim, além de todo o restante que foi muito grandioso, o quanto a nossa mente tenta nos afastar de estar com Deus, de realmente mergulhar nisso, mergulhar nessa tranquilidade, né, nos preocupando com o que há de vir, nos preocupando da minha parte, né? Isso é ego. Quando eu falar, o que eu falar precisa ser coerente.
Então, o quanto de ego tem ah, no ser humano que impede de mergulhar em Deus. E, e aí, por vários momentos agora, quando a gente está chegando, né, na finalização, eu pensei, eu não vou falar nada porque eu entendi que eu preciso relaxar e ficar na presença. Mas foi algo tão forte de tu tem que falar algo, então de repente esse algo sirva também para alguém que se vê nisso, né? Que se vê nessa posição de que precisa, está sempre assim, ó, está sempre no ligada na consciência humana de precisar ser coerente, né? Então que a gente possa se conectar mais e ficar mais leve no fluir de Deus, né? Conseguir realmente aproveitar momentos assim de emergir, né? De ficar solta, de deixar a correnteza levar, né? Seria isso. Ô, Paty, olha só como é massa. A Bruna disse assim: será que a Paty não quer falar? Aí disse assim: se ela não falou, é porque ela não tá sentindo de falar. E eu falei pra Bruna, e eu achei lindo, né? Porque conhecendo vocês, não vou entrar em detalhes, eu disse, cara, que massa, a Paty entregou, tipo, né? E É, achei, mas tu sabe, né, que é um desafio. mas é Mas isso, eu achei massa demais assim, ver de fato assim, tipo assim, cara, por que que a mulher precisa falar o tempo todo? Então, que o homem seja o líder para ser o comunicador. Porque não falar também é uma forma de falar. Quer ver? Vocês querem um exemplo? Querem um desafio, outro desafio? Fiquem um dia inteiro em silêncio. Claro que agora o cônjuge de vocês vai estar sabendo, né? Pro Júlio Mas vai ser fácil. hã? Pro Júlio vai ser fácil. Mas eu fiz isso e as pessoas às vezes vêm e te perguntam: Nossa, o que aconteceu? Tu tá bem? Nossa, mas tu tá legal hoje? Aconteceu algo? Aí tem pessoas que às vezes, tipo, o que que eu te fiz de mal que tu não quer conversar comigo? Tu vai perceber as reações das pessoas na tua volta. Faça esse teste. Se tu é um cara comunicativo e as pessoas estiverem em silêncio, porque elas já criaram uma figura de que tu é comunicativo. Então, olha quantas coisas as pessoas também colocam sobre você. Eu vou dar um exemplo, Paty, sobre isso. Eu compacto em gênero, número e grau que tu falou, porque aconteceu uma vez num retiro comigo, né? Uma situação comigo que todo mundo botava expectativa de que, nossa, nós vamos abrir o céu e vamos ver anjo, e vamos ver doideira, e vamos ver loucuragem, e vamos ver doideira, tá, charabadaia e tal. Não sei quem é que tava nessa edição junto, mas aconteceu. E cara, quando a gente foi pro monte, o senhor me falou, deita aí e cala a boca. E eu deitei e fiquei ali, cara. Eu obedeci. Eu até peguei o violão uma hora, fui lá e fiz tal. Mas eu sentia que não. Quem que tava junto nessa aí? Tinha alguém que tava junto. O Júlio Eu tava? tava nessa, Denis. E tu Tá. foi, quando veio, onde é que tá o Denis? Onde é que tá o Denis? E o Denis tinha ido ao mundo, né? Deus mandou só, vai, vaza. Aí, Todo mundo ficou na expectativa. aí todo mundo colocou aquela expectativa sobre mim. Cara, não coloca expectativa sobre mim. E a chave maior que eu tirei foi essa. Tipo, cara, tu não entende que você carrega o reino, você carrega Deus contigo, você é um com Ele. Você tem essa autoridade para fazer isso, mas você espera que outras pessoas façam. Você sempre espera que outra pessoa abra o caminho para você, que outra pessoa faça as coisas, que outra pessoa te dê um sim, que outra pessoa fale por você. Então seja você uma voz ativa nesse chamado de trabalhadores. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas foram impactadas pelo movimento que nós iniciamos? Pois é. Agora eu pergunto, quantas pessoas serão impactadas quando você abrir o raio dessa boca aí e começar a transbordar na vida das pessoas? Porque a gente não acessa a Deus só para si, a gente acessa a Deus para transbordar para aqueles que ainda não acessaram. É um efeito cascata. Então tem muita gente aí, e não estou dizendo que vocês vão fazer retiro, não é isso. Isso foi o chamado que Deus nos chamou. Talvez o teu chamado é lá dentro do teu trabalho. teu chamado é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Que você transborde Deus na vida das pessoas. Mas sem falar em versículos, sem falar em religião. Estou falando em ser de fato isso na vida das pessoas. Entende? E eu vou dar um exemplo para vocês. Já vou passar para o que ela quer falar aqui.
Cara, eu fiquei 20 dias aqui mergulhado em um processo meu aqui em Deus e tal, e tal, 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 até que um dia eu disse assim, eu sou, sai. Tá. Aí daqui a pouco a Bruna veio e falou, vou sair fazer a unha. Eu disse, vou junto. Até ela até me olhou, tipo assim, oxi, vou junto, vou cortar o cabelo. Eu fui cortar o cabelo, meus... chega a ser bizarro. Eu fui lá, encontrei um lugar, a Bruna achou um lugar lá, fui lá. Quando eu fui sentar pra cortar o cabelo, era uma mulher que cortava o cabelo. Cadê a Lid? A Lid que tava aí. Tá aí, né? Pronto, é igual a história da academia, Lid. Tá? Fui lá na academia e encontrei a Lid. Tá aqui. Fui lá pra sentar, cortar o cabelo. O que que aconteceu? Algo começou a tomar conta dentro de mim, tipo assim, velho, Deus, eu só vim cortar o cabelo, você pode me deixar cortar o cabelo? Tipo assim. Mas um dia o Júlio me falou isso. Ele te quer tanto, por isso que ele te aperta, te espreme, te procura, te acorda, ele te quer tanto. E eu quero dizer pra você, talvez o que você tá sentindo não é uma crise de ansiedade. Às vezes é Deus querendo falar contigo. O que você tá sentindo não é pânico, é Deus querendo falar contigo. O que você tá sentindo não é depressão, às vezes é Deus querendo falar contigo. O que você tá sentindo não é escassez, miséria ou medo, é Deus querendo falar contigo. Ele usa da forma que ele quiser. Não espere que Deus vai vir só falar com você através de um profeta ou de sei lá o quê. Você é também um profeta. Se você já declara sobre a sua vida, declara sobre o seu filho, você já é um profeta. Então, eu sentei lá e o Espírito Santo começou a me revelar a vida da guria. E eu comecei a entrar em crise. Eu falei, cacete, eu saí de casa pra... Desculpa a palavra. Então, eu saí de casa só pra isso. O que que aconteceu? Falei pra ela o que eu tinha pra falar. Eu disse, olha, é o seguinte, vai me achar doido, mas eu vou te falar. Isso, e assim, desse jeito. E ela, e ela com uma navalha na mão, com uma navalha na mão chorando, entendeu? Parou a barbearia, toda a barbearia ficou tipo me olhando, pensou, cara, o que que esse cara falou? Será que ele assediou ela? Será que... Eu sei lá o que que passou na cabeça das pessoas, né? Tipo, parou a barbearia, todo mundo ficou olhando. Os barbeiros, tudo, cliente, gente em volta. E eu disse, mulher, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. E ela, obrigado Deus, obrigado Deus. E eu pensei, ai, graças a Deus, eles não vão achar que eu sou um terrorista que veio aqui. Certa pessoa é o ex-namorado dela, sei lá o que, né? Moral da história. Ela falou pra mim que 5 minutos antes de cortar meu cabelo, ela tava no horário de descanso dela, ela pediu pra Deus um sinal e uma confirmação. Eu não vou dizer o que eu falei pra ela nem nada, mas só pra vocês entenderem que Deus quer te usar. E às vezes eu nem fui lá pra cortar o cabelo, eu fui lá pra que Deus queria que eu liberasse a palavra pra ela. Então às vezes acontecem umas loucuras assim. Não sei se já aconteceu com vocês, mas se permitam ser esse trabalhador. A qualquer hora. Pode ser o dia inteiro, pode ser um momento específico. Então, quando você está servindo, você está recebendo. Quando você está servindo, você está recebendo. Talvez não é da pessoa, mas é essa moeda que o Júlio falou. É uma moeda. Imagina que é uma moedinha que tu coloca. Quando tu indica uma pessoa, por exemplo, o Lucas essa semana falou, nós estávamos falando sobre isso. Ele foi transformado pelo Império e hoje ele está semeando a vida de outros. Mas alguém semeou um dia na vida dele. Então olha só o quanto a semente, o quanto o transbordo do que tu é em Deus na vida das pessoas edifica a obra toda, edifica a plantação toda, edifica o trabalho todo. E às vezes você pensa, minha vida está empacada. Às vezes você está com uma enxada na mão e tu não está usando. E tu não quer dar para quem quer usar. Entende? Ou seja, às vezes Deus te entrega uma ferramenta que tu não tá usando. Aí ele vai dizer, não, tu não quer usar, então só um pouquinho. Aí veio o dono da plantação, se tu não quer usar, eu vou dar para quem quer usar. É isso que funciona, a transferência de riqueza. É assim que funciona a transferência de unção. Tem gente que recebe uma palavra, por exemplo, eu já falei várias vezes sobre isso, mas não crê na palavra, não sustenta a palavra. E aí o que Deus faz? Tira esse favor e entrega para outra pessoa que vai usar esse favor. Isso aí nós estamos vivendo a nossa nação.
na nossa nação, mas esse é outro papo. Nós estamos falando a nível Brasil. Existem autoridades trocando de cadeiras no mundo espiritual. Existem autoridades entrando novas. Aí vai dizer, mas não é justo, mas eu me dediquei tantos anos, a vida inteira para Deus, e agora vai sentar o cara ali que só trabalhou 1 hora, mas é o tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Ó, Luana, o escolhido não tem escolha, é isso. Tá bom? Então, que a gente possa estar aberto para aquilo que Deus tem para nós. Ó, Rebeca, sexta-feira fui ministrada por um morador de rua, fiquei impactada. É isso. Cara, morador de rua. Mas se você acha que o morador de rua é menor que você, você já tá errado. É uma vida. É filho igual. É filho igual. Seja um morador de rua, seja o abusador, seja o... Nossa, Denis, mas não, bandido bom é bandido morto. Ah, então tá. Então tu também, porque todos nós temos um lado bandido interno. Enfim, vamos deixar para outro papo isso aí. Quer falar, meu bem? Pode ser. Hã? Pode ser. Então tá. Paty, encerra aí então, Paty, com uma oração para nós. Pai, queremos te agradecer pelo momento de hoje, Pai. Muito obrigado pelo teu derramar grandioso na nossa vida, Pai. Eu te agradeço pelo meu marido Júlio e por toda a palavra lançada que veio de ti, Pai. Muito obrigado. E como tua filha, eu quero te pedir hoje, Pai, que abençoe, proteja, ilumine e guie o caminho de todos, Pai. De todos que estão aqui, de todos que hão de vir ainda, alinhando o caminho de cada um com o caminho que tu tem, Pai. O caminho que tu tem para cada um, que é o caminho que leva à verdadeira essência, que leva ao propósito que tu tem para nossa vida. E que a cada nova camada, que a cada novo passo que formos dando, tenhamos a certeza de que é o lugar que tu planejou para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo derramar, muito obrigado pela capacidade que tu tem nos dado, Pai. Obrigado por esse ambiente grandioso. Obrigado pelo primeiro ano da Destra e que seja o primeiro de muitos, muitos, muitos incontáveis anos que hão de vir ainda, Pai. Tu sabe do propósito da Destra, tu sabe essa semente grandiosa que tu colocou no coração do Denis e da Bruna. Abençoa, Pai, a vida do Denis e da Bruna, Pai. Abençoa esse casal que é tão grande, é tão humilde e que tanto nos ensina, Pai. Que a tua presença na vida deles, Pai, seja tão grandiosa, tão iluminada e suave, Pai. Assim como tu tem um poder grandioso, tu tem também um amor e uma suavidade grandiosa. Que seja sutil as aprendizagens na nossa vida. Que seja com amor, que seja em proporções que a nossa ignorância humana dê conta de suportar, Pai. Te agradecemos por todo o fluir que teve nessa manhã, Pai. Tu perpassou por todos os espaços com a tua suavidade e amor e nos engrandeceu mais uma vez, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, quero agradecer a vida de cada um de vocês. Eu sempre falo que a Destra é um movimento de transbordo, mas como princípio, se você quiser se conectar a isso, ainda mais que como uma primícia ou como uma oferta, dentro do chamado que nós temos dentro do Instituto, né? A Silvia vai deixar aí. Ah, Denis, eu quero assistir outras aulas. Tem infinitas aulas da Destra lá, se você chegou agora. Você pode assinar a plataforma, você já vai estar honrando o movimento, você já vai estar honrando também o nosso derramar de 1 ano aqui. Mas também hoje tem um marco muito forte aí, tá? Que
eu acho que quando tu entende a obediência em Deus, você só faz e não questiona. E acho que a Rebeca foi uma das primeiras. A Rebeca tá aí, né? Cadê ela? Tá aí. A Rebeca foi uma das primeiras pessoas que a Bruna até disse, para quem teve entendimento de que foi uma transferência de unção e de estender um manto, a Rebeca eu nem conhecia ela. E ela chegou no retiro e ela falou uma palavra que eu disse assim, essa palavra é uma palavra-chave. E eu do nada levantei, eu senti o temor, eu fui lá e liberei sobre ela. E ela sem entender nada, a Bruna também sem entender nada, porque eu nunca tinha feito aquilo em retiro nenhum. Mas eu entendi que é um tempo de transferência, é um tempo de habilitação, é um tempo de multiplicação. Então, eu sou um cara obediente. E quem eu senti de fazer isso, que o Senhor faça a obra que Ele queira fazer. E a Rebeca veio de novo no retiro, acho que agora vai de novo. Ela está sempre conectada, está sempre... É uma pessoa que sempre iniciou com muita honra, com muita obediência, sempre com fé. Cresceu muito aí. Manda uns podcasts de 13 minutos às vezes, mas tudo bem. Eu pego o podcast dela e boto para resumir na brincadeira. Mas a Rebeca é uma pessoa que ela foi a primeira que se posicionou de fato. E isso é uma das coisas que eu aprendi, sabe? O que move o reino dos céus é posicionamento, não é conversa fiada. Tem gente que fala, mas não tem nada a dizer. Então, quando tu tem o teu espírito forte alinhado em Deus, a gente precisa se posicionar. E eu via pessoas assim, essa pessoa podia ser uma líder assim, esse líder poderia ser assim. E o tempo, ele vai trazendo um amadurecimento de entender, discernir, né? E a Rebeca se levantou e falou, Denis, eu não sei como é que é esse negócio não, hein, mas eu quero fazer uma destra aqui em Aracaju. Eu digo, mulher, para de arrumar encrenca, me deixa em paz aqui. E aí ela veio de novo um dia, né? Aí no retiro ela veio de novo. Aí aconteceu um fato lá no retiro que foi uma confirmação. Eu disse, tá bom, então. Toma o rojão aí. E ela se posicionou. E ela vai iniciar agora a fazer encontros da destra aí com outras pessoas para derramar o amor de Deus na vida das pessoas, né? Para derramar a palavra de Deus, para derramar a transformação que ela está vivendo. Eu acho que a geração que está se levantando agora, não acho não. Eu tenho grandes respaldos para isso. Acho que a confirmação é que nós simplesmente iríamos falar da transformação que Jesus faz na nossa vida todos os dias, né? Que nós sejamos a palavra viva onde estamos. E as pessoas começaram a perguntar o que tem a Rebeca diferente, né? E essa transformação foi natural, como a Bruna disse. Então, quando é em Deus, é natural. É lógico, às vezes a gente trava algumas lutas que são para os nossos aprendizados, né? Mas a gente queria abençoar esse momento, né? Porque a gente, quando entra em honra e sai em honra, ou está com honra, ou a gente desfruta disso. E eu quero dizer que a gente reconhece, né, a tua coragem e a tua força de fazer isso. E com certeza você vai tocar muitas mulheres aí, né? Ela já, em pouco tempo, ela foi convidada a ministrar para muitas mulheres. Tá vindo patrocinador de tudo quanto é lado, tá surgindo novas sociedades para ela lá. Acho que a brigada foi só uma escola, né? E no tempo certo ela vai tomar as decisões. Mas é isso. Quantas vidas serão tocadas, né? Quantas pessoas serão tocadas aí? E em breve, quem sabe, né? Quem sabe, né? Uma jornada da alma feminina aí em Aracaju. Então Deus busca líderes nesse tempo, líderes para se posicionar de fato e aguentar o rojão, aguentar o tranco. É a primeira vez, é a primeira destra que está sendo oficialmente falada, né? E que você possa impactar muitas vidas aí através do teu próprio exemplo, porque as pessoas elas seguem o que tu faz, né? Não o que tu fala. Então a gente tem percebido isso. As mulheres que estão aqui na jornada viram o quanto a presença dela é contagiante, né? Eu só lembro de uma dança dela, mas não vou entrar em comentário. Vai deixar quieto. Tá bom, galera? Então é isso. Orem aí pela Rebeca, para que ela possa ter muito êxito em Deus nisso. Eu sei que Deus já preparou tudo, mas que a gente possa também interceder nesse processo. Ela divulgou lá no grupo do discipulado. E quando ela divulgar lá na discipulado, a gente lança lá na 10 para vocês verem. Tá? E é o que eu disse em outros encontros.
né? Quem gostaria de ser um líder destra, quem gostaria de se posicione, né? Porque existe um povo, existe uma visão muito clara do crescimento de Deus. Ele está aguardando só uma decisão sua. Não é sobre o Denis, não é sobre a Bruna, não é sobre destra, é sobre algo a ser derramado na nossa nação. Né? Assim como um profeta disse um dia, se tu tá no Rio Grande do Sul, tu ganha o Rio Grande do Sul. Se tu tá em São Paulo, tu ganha o Brasil. Se você vai para Nova York, Los Angeles ou Europa, você ganha o mundo. Então não adianta só a gente falar de ir pregar evangelho em todas as nações e tu não começar, nem na tua casa ou no teu bairro, né? Beleza? Então é isso. Beijo do coração de vocês. A Silvia botou o Pix ali. Quem sentir de abençoar, né? E se conectar com essa palavra de hoje também, com certeza a gente vai levar para mais pessoas, porque a gente vai deixar esse encontro salvo lá. Para quem assinou também a plataforma pode reassistir, que inclusive eu indico, reassistam aulas antigas. Aí vocês vão perceber que vocês já estão também com uma consciência diferente, tá? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada semente derramada, que possa multiplicar 10, 100, 1000 vezes mais para o teu reino, Senhor, para a tua glória e para o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Feito, galera. Beijo do coração de vocês. Até domingo que vem. Domingo que vem é... Deixa eu ver. Peraí. É dia 2. Dia 2. Então tá bom. Feitoria? Um abraço pra vocês. Bora reinar, governar e desfrutar.